pessoal, eu sou a professora Thaís, professora de Geografia e Atualidades, e esse é o Tá Explicado, um quadro de geografia aqui do canal de Humanas. O tema de hoje, a guerra fiscal entre Estados Unidos e China. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa é conhecer os gigantes. De um lado, Estados Unidos e do outro, a China. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de PIB. O PIB dos Estados Unidos, no final do ano passado, no contexto do ápice dessa guerra fiscal, era de 20,5 trilhões de doletas, enquanto da China de 13,2 trilhões. A população dos Estados Unidos, 327 milhões de habitantes, e a da China, maior população do mundo, 1,4 bilhão. Não se esqueça, se não fosse a lei do filho único, nós teríamos em torno de 1,7 bilhão de chineses. IDH dos Estados Unidos, 0,9, portanto IDH alto, e o da China, 0,7. O índice de Gini, que mede o tamanho da desigualdade entre o mais rico e o mais pobre, é de 0,4 para os dois países. Agora que você conhece a característica dos países, eu posso falar sobre os antecedentes, tudo aquilo que você precisa entender como base para compreender essa treta que rolou entre os dois países. Vamos começar pela China. Para entender a China do período atual, nós vamos dizer que nós estamos na China pós-Mao, a China pós-Mao Tse-tung e a China do Deng Xiaoping, responsável pela chamada abertura da China. Deng Xiaoping governou de 1978 até 1992. Ele é responsável de forma direta pelas chamadas ZEEs, Zonas de Economias Especiais, que vai atrair capital estrangeiro e muitas indústrias, o tal do socialismo de mercado, que eu acho muito do esquisito, mas se você quiser você pode chamar de capitalismo de Estado, assim como também a chamada Lei do Filho Único, que através de um viés neo-malthusiano controlava o crescimento populacional. Outro dia a gente fala com detalhes sobre isso. Depois a gente vai pular um pouco essa história e nós vamos chegar no presidente atual, o Xi Jinping, que está no poder desde 2013. Falou de Xi Jinping, para sua prova, para o entendimento de mundo, você precisa lembrar de um projeto da China chamado One Belt, One Road, ou chamada de Nova Rota da Seda, fazendo ali uma associação com a antiga rota que ligava o mundo da China ao comércio exterior. É muito importante entender que a nova Rota da Seda, ela representa uma série de investimentos logísticos que visa possibilitar o crescimento da China para todo o mundo, escoando seus produtos. É uma série de investimentos com a Europa e com outros países, com modernização, criação de novas ferrovias para conseguir acelerar tudo isso, ok? Bom, do outro lado, nós temos uma figura muito importante, Donald Trump, e o seu amor pelos Estados Unidos, como você pode ver. Donald Trump, ele é conhecido por essa sua postura patriótica, nacionalista, e ele é responsável por um dos termos ali muito utilizado dentro da política dos Estados Unidos, mas resgatado com força total por ele, que é o chamado American First. Em um de seus polêmicos discursos na ONU, Donald Trump disse assim: os líderes sábios sempre colocam o bem de seu próprio povo e de seu próprio país em primeiro lugar. O futuro não pertence aos globalistas, o futuro pertence aos patriotas. Então está muito clara a postura do presidente. Desde que ele entrou no poder, ele tomou algumas decisões muito polêmicas, como, por exemplo, a saída do Acordo de Paris, a mudança do NAFTA, que deixa de se chamar NAFTA, agora se chama USMCA. Eu sei exatamente o que você está pensando nesse momento, porque ele queria trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos, indústrias da fase da descentralização, que deixa algumas regiões como o antigo Manufacturing Belt, conhecido como Rust Belt, porque muitas empresas automobilísticas vão, por exemplo, para o México. Então ele é responsável exatamente por essa postura muito mais nacionalista. Avançando então, agora que você entendeu a postura do Donald Trump, vejamos só que belíssimo, não vou deixar ninguém tomar vantagens dos Estados Unidos, Trump, olhos sobre tela. Vamos entender então a tal da guerra fiscal, como tudo começou. Tudo começa com a ideia do combate dos produtos made in China. Quem viveu ali durante os anos 90 acompanhou exatamente o crescimento do dragão vermelho, que de um dia
para o outro, não foi tão simples assim, mas a percepção do senso comum é que a China cresceu do nada, mas você acabou de ver que foi uma série de processos de modernização que começam com o Deng Xiaoping. A preocupação do Donald Trump tem tudo a ver com esse gráfico. Tá aí para você um gráfico do ano de 2017 que mostra a relação de importação dos Estados Unidos. Estados Unidos importa 46% da China, 26% do Canadá e 28% do México. Fala, nada demais comprar tanto da China. Então, a grande questão é que nós teremos uma balança comercial desfavorável para os Estados Unidos no comércio bilateral com a China. Lembrando que a balança comercial dos Estados Unidos ela é positiva, lógico, é a primeira economia do mundo, mas em relação com a China, ela é negativa, eu vou te mostrar. No ano ali de 2018, Estados Unidos vendeu para a China 120 bilhões de doletas. Ao mesmo tempo, a China vendeu para os Estados Unidos 539 bilhões. Você percebe então que a China vende muito mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos para a China. Lembrando que esses produtos que são vendidos, além, lógico, de um montante maior ali de capital, são também produtos relacionados à tecnologia em algumas vezes, o que deixa essa guerra fiscal ainda mais acirrada. Está aí aparecendo na tela para você um gráfico do comércio entre Estados Unidos e China, para você perceber como que desde ali dos anos 90, esse comércio bilateral tem sido muito positivo para a China com um grande crescimento. E o déficit só cresce, tá aí o déficit de 2018 era de 419 bilhões, é muita grana. Donald Trump então teve uma ideia brilhante para conseguir solucionar esse problema. E se o preço do produto importado fosse maior? A população então iria comprar os nossos produtos? Porque pensa bem, ela compra o produto importado porque talvez tenha um preço menor? Vamos associar com smartphones chineses, como por exemplo um Xiaomi, um smartphone da Huawei, que são smartphones de qualidade, mas com preço inferior se você comparar com um produto da Apple, por exemplo. Então o americano compra esses produtos. Mas se ele subir o preço do produto importado, logicamente o americano vai passar a fazer o quê? Comprar o seu próprio produto, porque é um produto nacional e um produto cheio de status. É então que começa o chamado toma lá, dá cá. Tudo começa no dia 22 de janeiro de 2018, quando o Donald Trump anunciou taxas sobre as importações. Essas importações focavam máquinas de lavar e painéis solares. Você deve estar pensando, tá? Mas como isso influencia a China? A China é uma das maiores produtoras de painéis solares do mundo. Bom, lógico que vai ter resposta, vamos lá. Março de 2018, nós temos novamente Donald Trump anunciando sobre taxas de 25% a 10% sobre os produtos da China, focando principalmente aço e alumínio. De novo, eu sei o que você deve estar pensando. Em abril de 2018, nós temos uma resposta da China, que vai ali impor uma sobretaxa de 25% em mais de 128 produtos estadunidenses e está pegando fogo. Um dia depois, Donald Trump anunciou 25% de sobretaxa em mais de 50 bilhões de produtos chineses. Toma lá da cá, lembra? A China vai responder com mais de 50 bilhões em produtos americanos. E muitas tarifas rolaram até que, em junho de 2019, nós tivemos a reunião do G20, as nações mais ricas do mundo, junto também do FMI e do Banco Mundial, que debatem um Fórum Internacional da Economia Mundial. E nesse fórum, lógico que foi firmada uma trégua. Por quê? Porque tudo isso impacta o mundo inteiro. No finalzinho a gente fala sobre isso. Calma, não é tão simples assim. A grande questão é que esse acordo de verdade só vai rolar agora em 2020, lá para janeiro. E com a atual situação da Covid-19, esse acordo hoje está em risco. Mas essa é conversa para o final da aula. A guerra fiscal também é uma guerra tecnológica. E para você entender essa relação, me permita contar a história da Huawei. A Huawei é uma empresa chinesa fundada em 1988. Uma empresa muito jovem, então, se você entender ali o processo de inserção na economia globalizada. Ela compete com gigantes como a Apple e como a Samsung coreana.
Ela é uma empresa multinacional de equipamentos para redes e telecomunicação. É a maior fornecedora de equipamentos para redes do mundo e no ano de 2012 ela ultrapassou a Ericsson, uma empresa sueca. Continuando. Desde 2012, Estados Unidos acusa a empresa de ser uma ferramenta do Estado chinês para espionar outros governos. E esse assunto voltou à tona, principalmente com uma nova tecnologia, o chamado 5G. É a quinta geração de normas para a chamada rede móvel, através de um conjunto de informações que vão permitir a transmissão de dados de forma muito mais rápida, o ápice da globalização. Só para você ter uma ideia sobre as chamadas gerações. A primeira geração, 1G, permitia ligações. A segunda geração acrescentou o texto. A terceira geração, o envio de imagens. A quarta geração, os vídeos. E o 5G já teria ligação com objetos, com a indústria, com as cidades. Seria exatamente o reflexo da chamada Revolução 4.0, que é a revolução das coisas. E tudo isso nos traz um debate sobre o conceito de cibersegurança. Estados Unidos acusa a empresa de não respeitar o embargo com o Irã, lembrando que Estados Unidos e Irã estão numa fase de desconforto geopolítico muito importante. Se você não sabe nada sobre isso, assista ao nosso vídeo sobre Terceira Guerra Mundial, Estados Unidos e Irã. Bom, além disso, também ele vai acusar a Huawei de roubo de tecnologia e de fazer espionagem. Alguns parceiros dos Estados Unidos vão proibir a Huawei em seu território, entre eles a Austrália e o Japão. A Nova Zelândia até chegou a falar que faria o mesmo, mas acabou voltando atrás. Para provar para você o crescimento da Huawei, dá uma olhadinha nesse gráfico. A Huawei cresceu do ano de 2009 para o ano de 2018 de forma muito rápida. E todo mundo sabe, Existe a Santa Igreja do Xiaomi ou a Santa Igreja da Huawei, se você quiser, porque todo mundo que tem um Xiaomi ou um Huawei quer te convencer da super câmera, da super qualidade, para você entrar também nesse culto junto com eles. Dá para piorar. No ano de 2019, Vladimir Putin, nessa foto que você está vendo aí com Xi Jinping, com o presidente indiano, afirmou que tem muito interesse sobre a tecnologia 5G. Outra notícia para você: a China ultrapassa Estados Unidos e se torna campeã de pedidos internacionais de patentes. Então nós estamos falando de um país produtor de tecnologia. O Made in China, de produtos de qualidade duvidosa, como por tanto tempo o senso comum interpretou, já não existe mais. Vamos falar sobre o tão esperado acordo que ocorre em 2020. Tá aí uma notícia para você da BBC, que tem como data dia 15 de janeiro de 2020. Estados Unidos e China assinam um acordo após 2 anos. O que mudou ao longo dessa disputa? O acordo veio porque o déficit comercial entre Estados Unidos e China diminuiu. Em novembro de 2019, esse déficit diminuiu em 60 bilhões de doletas em relação ao ano anterior. E esse déficit ficou na casa de 360 bilhões. Lembra que estava ali em 419, Só que isso teve uma consequência, principalmente na queda do comércio bilateral com a China. Nós tivemos uma diminuição de 100 bilhões de dólares nessa troca comercial. O setor dos Estados Unidos que mais sofreu com isso foi o setor agrícola, já que as exportações agrícolas anuais dos Estados Unidos para a China caíram de 25 bilhões para menos de 7 bilhões. Mas você sabe muito bem que a agricultura não é o setor fundamental da economia dos Estados Unidos. Ela corresponde a 1% da PEA, população economicamente ativa, e que o governo vai ter que intervir por meio dos chamados subsídios. Enfim, achou que era assunto encerrado? Achou errado. Então vamos lá entender por que esse assunto ainda pode aparecer na mídia e ainda vai aparecer demais até o momento do seu vestibular. Com o cenário da pandemia atual que nós estamos vivendo, Estados Unidos e China voltam a travar essa situação que traz à tona o que foi acordado durante esse cessar-fogo da guerra fiscal. Dá uma olhada em algumas notícias recentes, notícias do dia 7 de maio.
Estados Unidos e China planejam uma conversa sobre o acordo após a ameaça de Donald Trump. As ações influenciadas pela nova guerra entre Estados Unidos e China já afetam os frigoríficos, afetando, por exemplo, o comércio brasileiro. Outro ponto para a gente debater. Eu tenho certeza que você deve estar curioso. Thaís, e o Brasil? Como que o Brasil pode sair beneficiado ou prejudicado nessa história toda? É muito importante você pensar que quando nós associamos as duas maiores economias do mundo, nós precisamos entender que todo o comércio mundial vai sofrer porque há um desaquecimento do mercado. Só para você entender as consequências para o Brasil. No ano de 2018, que foi o primeiro ano da guerra comercial, as exportações brasileiras para a China cresceram 35%. Se comparadas ao ano de 2017, fica muito fácil entender. Com a imposição de tarifas, fica muito mais caro para a China comprar os produtos dos Estados Unidos e para os americanos comprarem os produtos chineses. Automaticamente, os dois países, então, precisam procurar outros fornecedores, principalmente no setor do agronegócio, como aconteceu com o Brasil. Para entender um pouco mais dessa relação, continue de olho aqui no nosso canal. Tem muito para se falar ainda da relação Estados Unidos e China, mas agora você conseguiu compreender toda a dinâmica da guerra fiscal entre esses dois países. É isso? Tá explicado. Antes de você ir embora, não esquece de curtir, deixar um comentário se você gostou desse novo formato de vídeo super dinâmico, lotado de imagens para trabalhar sua memória visual. E não deixe de assistir o nosso vídeo sobre a guerra entre Estados Unidos e Irã, que tem tudo a ver com esse cenário geopolítico que começou o ano de 2020. Até mais!